Fique agora com o Espiritismo em Ação. Um bate-papo com pessoas engajadas com a doutrina espírita. Rádio Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite, queridos amigos, ouvintes, queridos companheiros da Rádio e TV Fraternal. Iniciando o nosso Espiritismo em Ação. Programa que tem como objetivo, como proposta, trazer pessoas ligadas ao nosso meio, que possam nos contar um pouco da sua história e falar um pouco dessa doutrina tão querida por nós e dar, do seu histórico, como é que as coisas aconteceram antes e pós início dessa introdução no Espiritismo. E hoje, tendo o grande prazer de estar recebendo o nosso querido amigo Glaucio Cordeiro, que trabalha na área comercial TI e Telecom, palestrante, servidor da doutrina e filiado à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Glaucio. Muito obrigado, Ricardo. Te agradecemos por poder estar aqui conosco para esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, poder levar um pouco para os nossos queridos amigos um pouco da sua história. É um prazer estar aqui imenso. Eu acho que é uma troca de experiência, de nós nos inserirmos nesse processo, de nos conhecermos um pouco mais, Com certeza. Então, conta um pouco para a gente do Glaucio. O Glaucio é uma das passagens, Eu até fico pensando quando você vai perguntar quem é você. Acho que a resposta mais certa, depois de tudo que a gente passa, é eu estou Glaucio. Sim. Não é verdade? Com certeza, A definição de quem sou eu ainda estou buscando. Mas eu sou um cidadão pernambucano, radicado em São Paulo há mais de 50 anos. Sou casado, tenho 2 filhas, Natália, Lívia, minha esposa chama-se Sidineia. Estamos casados há 35 anos. Temos uma bela família, graças a Deus, com os mesmos desafios de todas as famílias do Brasil. Sim, com certeza. Educar, trabalhar, batalhar, buscar entender e viver a vida da melhor maneira possível. Trabalho na área de tecnologia e telecom, quase que por um tropeço, por um acaso. Minha vida profissional é oriunda de bancos. De banco fui para serviços e de serviços acabei em telecom e TI, na área comercial, prestando serviço para grandes empresas no Brasil, num relacionamento de desenvolvimento de soluções, de entrega de soluções. Certo. Um desafio constante, Que bacana. E aí, o Glaucio, em que momento que ele se interessou ou que ele foi introduzido, porque às vezes a gente não se interessa, nós somos colocados, na doutrina. Então, muitas vezes a gente busca por necessidade, não nem sempre por curiosidade. E como é que foi a história do Glaucio? Olha, uma das frases que eu me lembro muito, que foi um dos primeiros livros que a gente ganha, Você pode até pagar uma fortuna no livro, mas é um presente. Sim. E vem no livro do André Luiz, Nosso Lar, que diz que quando o trabalhador, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E a minha introdução no espiritismo foi muito interessante. Meu pai era espírita, mas ele praticamente em casa. Minha mãe católica, frequentando a igreja e tudo mais. Eu também comecei na igreja católica, fiz primeira comunhão, batizado, crisma, todos os rituais sagrados dentro do catolicismo, do qual a gente guarda muitas boas lembranças. Com certeza. E aí, nunca tivemos uma aproximação muito grande, embora meu pai fosse frequentador da federação de alguns centros espíritas, mas nunca seguimos os seus passos. Depois que eu me casei, começou a passar na TV, na época da TV Bandeirantes, um programa chamado Terceira Visão. Sim. Eu não sei se é da época de vocês, mas é da minha época. Então, era do Vanucci. O Vanucci começou esse programa e trazia fatos espíritas, espirituais e espiritualistas, para serem mostrados, debatidos pelo público, pelos telespectadores.
E num desses programas apareceu um documentário a respeito do Hospital do Fogo Selvagem de Uberaba, com a Dona Aparecida. Sim. Quando eu assisti esse programa, eu fiquei tão comovido com a história da Dona Aparecida, fiquei tão incomodado, para ser mais exato, que eu falei para minha esposa, eu preciso fazer alguma coisa por alguém. Eu tenho que sair desse processo, porque nós somos os críticos do mundo, né? Da política, da gestão social, da inteligência, de tudo. Nós somos críticos de tudo isso. E eu também era um desses críticos de todas as coisas. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por alguém. E nós saímos essa noite, tínhamos um compromisso social, assim, de ir na casa de uns amigos e tal. E quando nós fomos dormir, eu sonhei, que acreditava ter sido meu pai, mas era um senhor de barbas, cabelo branco, e que falava assim para mim, por que você não vem trabalhar aonde eu trabalho? Aí eu peguei e falei para minha esposa, sou eu que meu pai. E ele me falou isso. Ela falou, por que você então não vai lá na federação? Ele estava desencarnado? Estava desencarnado. Há quanto tempo, né? Já? Ele estava desencarnado há cerca de 1 ano. E nesse período você nunca acompanhou? Não... Cheguei quando ele desencarnou, fui lá na federação para dizer, olha, meu pai desencarnou, ele frequentava aqui, eu gostaria de deixar o nome dele aqui para vocês, não sei como vocês procedem e tal. Ah, claro, aí o pessoal entra naquela sala ali, você vai ver uma palestra, vai tomar um passe, mas isso foi de passagem. Sim. Mas aí eu fui para a federação e procurei a área de recepção da federação, tem um departamento que é o DEPOI, né, que recebe as pessoas, e cheguei lá para a entrevistadora e ela falou, pois não, meu filho, ela falou assim, eu vim aqui porque eu preciso fazer alguma coisa por alguém. Eu preciso ajudar alguém e eu acho que o lugar é aqui. Aí ela falou assim, tá bem. E aí ela me deu um conselho que eu levo para toda a minha vida. Olha, isso aqui é um grande hospital. E geralmente são os pacientes que vão se incumbindo de virar enfermeiros e depois virar médicos. Mas isso leva um tempo. Então, eu fui inserido no rol dos pacientes da federação, comecei a frequentar as palestras, né, as sessões de passe, comecei a me inscrever para os cursos de evangelização, desenvolvimento mediúnico, tratava da parte filosófica, também da doutrina, do cristianismo e tudo mais. E a partir daí eu comecei a me envolver nos trabalhos. Tive um convite de um dos meus mentores, hoje ele está no plano espiritual, Samuel Angarita, pessoa excepcional. Um espírito que conseguia fazer com que você saísse com a leveza de pertencer a uma religião. E não aquela carga, aquela obrigação da culpa, do pecado, né? Porque você está num ambiente religioso. Ele me ensinou a ver o cristianismo e o espiritismo com alegria. Isso é uma coisa interessante, né, Glaucio? Porque muitas vezes as pessoas podem pegar, achar que eu estou preparado, eu estou pronto, eu preciso de... Simplesmente eu quero trabalhar e ajudar, né? Uhum. E nós não nos enxergamos como nós realmente somos. Então nós achamos que nós estamos em condição de muito mais dar do que receber. E quando a gente vai nessas buscas, você percebe que nós temos muita coisa para aprender e para nos melhorar, e a partir daí nos entregarmos a um trabalho, né? E aí você colocou a questão que quando você inicia um processo desse, você percebe que a gente precisa de aprender realmente, tanto que assim, instruí-vos sempre. Uhum. Então, por mais que a gente busque, por mais que a gente conheça a doutrina, por mais que a gente se ache que já sei como é que as coisas funcionam, nós podemos saber como as coisas funcionam, mas nós ainda não as executamos como deve ser executadas, né? Uhum. E essa é bem a questão. E a partir daí você
estudando, você já se iniciou no processo de servidor? Ou isso foi com... Olha, então, esse processo, né, eu comecei a frequentar as palestras, então a federação ela tem primeiro trabalho que te recebe, é feita uma palestra de cerca de 10 minutos, você entra para o passe e tudo mais, e você vai trocando os cartões, né? Você vai mudando a sequência do seu tratamento. A palavra correta que é utilizada é tratamento. Sim. Você está em tratamento, nós ainda estamos em tratamento. Isso a gente não pode nunca negar. Sim. Dizer que você está pronto é uma falácia, um erro muito grande da nossa parte. E uma dessas palestras que acontecia no salão chamado Bezerra de Menezes, foi que eu encontrei com o Samuel. Eu olhava para a tribuna e falava assim, um dia eu vou ajudar a trabalhar aqui, eu vou fazer alguma coisa aqui. E na hora da saída, o pessoal ou saía pela porta de trás, e como era muita gente no salão, usava também passar pelo palco e sair pela porta de trás do andar onde ficava o salão. E aí eu falei, não vou passar para lá porque eu quero cumprimentar esse cidadão. E era Dia dos Pais e tudo mais. E eu cheguei para ele, olha, feliz Dia dos Pais. Ele falou, eu não sou pai, mas eu sou avô. Eu não entendi muito bem. É que eu tenho um sobrinho neto que eu trato como se fosse meu neto realmente, né? Filho da minha irmã e tal. Aí eu falei, então, mesmo assim, um feliz Dia dos Pais. Aí ele olhou para mim e falou assim, você pode me procurar na sexta-feira da semana que vem, por volta de umas 6 horas? Aí você começa a colocar 10 mil coisas na cabeça. O que será que ele viu? Será que ele viu algum espírito? Será que ele viu alguma coisa diferente? O que ele tem para me contar, né? Aquele bilhão de dúvidas que vem na sua mente. Então você passa a semana em efervescência. O que será que vai acontecer e tudo mais? Aquela ansiedade, aquela expectativa. Chegou na sexta-feira, ele marcou 6h30, mas era 10 para 6, eu já estava lá, caçando ele dentro da federação. E aí ele chegou e falou, venha para cá. Encontrei ele numa sala, ele entrou e falou assim, nessa sala se reúnem os grandes devedores da humanidade. Eu falei, meu Deus do céu, o que foi que eu aprontei? Mas aí ele, com o jeito sempre caloroso dele, simpático, ele começou a me conduzir, a dizer, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que debater, você tem que se apresentar. E me colocou num cursinho para expositores. E ali conheci uma série de amigos, de colaboradores de outros centros espíritas, né, que se preparavam para falar. Algumas semanas depois, um dos oradores não podia ir, ele falou assim, você pode fazer a palestra hoje? Mas eu não estou nem sabendo. Pode ir que você vai fazer a palestra de hoje e tal. E aí iniciei. O pontapé inicial foi assim. Poxa vida, que bacana. Quer dizer, então, pelo que eu estou entendendo, é assim, você sempre trabalhou na questão, na exposição da doutrina. Isso, né? Principalmente. E para isso, você deve ter estudado muito para poder até chegar ao ponto das pessoas... É lógico, tudo bem que a gente traz coisas que não precisamos... que a gente vai, na necessidade, na aplicação, a gente acaba relembrando, né? Vai se abrindo para a gente, mas para você, sabemos que, em se tratando de federação, se tratando da quantidade de pessoas que você atinge, né? Que estão te ouvindo, que estão... É uma responsabilidade muito grande, não é simplesmente chegar lá e falar aquilo que eu estou na minha cabeça. Então, para isso, e para essa criatura, né, debut, iluminado poder chegar ao ponto de te confiar e falar assim, não, vai e agora, e que você consegue, é complicado. Primeira vez deve dar uma tremedinha, dá uma tremedeira. Não? Eu posso dizer para você que até hoje, toda e qualquer palestra é como se fosse a primeira vez. Que bacana. Sempre, sempre. E nunca você está sozinho. E nunca é só aquilo que você prepara. Sim. O discurso não é seu. Ponto. Convença-se disso. A gente escuta bastante dos palestrantes que nos vêm nos prestigiar, né, e nos presentear, que muitas vezes eles trazem um tema
E esse tema já foi feito em várias outros locais, mas que nunca realmente é isso que você colocou. A condução, ela é totalmente diferente de um local para outro, de um dia para o outro. Quer dizer, nunca será a mesma narrativa. Não, você prepara, você faz todo o esquemático, você põe as ideias, faz o sequenciamento, a lógica sequencial dela, mas daqui a pouco você está derivando para um lugar que você não sabe, mas por que eu vim para cá? Por que eu entrei nessa vereda aqui, vamos dizer assim? E daqui a pouco você está desdobrando em outro tipo de conversa, outro tipo de assunto, não muito descolado daquilo que você veio trazer, porque você chega uma hora que você está dentro do contexto. Tem que voltar para dentro do contexto. Você fala assim, você veio falar de uma coisa e está falando de outra, né? Mas sempre existe, parece que entregando a necessidade de alguém ou de alguns. Muito bom. Nós temos bastante coisa ainda para a gente poder aprender com o Glaucio. Então, vamos encerrando o nosso primeiro bloco e dentro de instantes voltamos com o nosso Espiritismo em Ação. Até já. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Muito bem, voltamos então com o Espiritismo em Ação para mais um bloco. Lembrando que estamos recebendo hoje Glaucio Cordeiro, que ele é palestrante, servidor da doutrina, já há muitos anos, como nos colocou já no primeiro bloco, né, Glaucio? E filiado à Federação Espírita. Então, no primeiro bloco, você contando um pouco da sua história, da sua iniciação na doutrina, você colocou que você foi à Federação, você chegou a passar por todas as fases, você chegou a trabalhar nas salas ou você foi de estudo já para palestrante? Como é que foi essa transição sua? Você participou? Porque hoje, você entra numa casa, você normalmente, né, você passa pelos vários tratamentos para poder ter conhecimento do que se executa ali, né? Até para saber, né, para que as pessoas eles possam falar, olha, você se encaixa em tal situação. Normalmente assim. E com o Glaucio, como é que aconteceu? Então, o Glaucio entrou na fila como tudo. Na fila como normal, claro, né? Fiz escola. Sem privilégio nenhum. De jeito nenhum. Aliás, eu tenho uma boa história com relação a esse negócio de privilégio. Mas fiz curso de aprendiz do Evangelho, curso de desenvolvimento mediúnico, curso de passe, Sim. assistência espiritual, curso de palestrante, né? Foram assim, o trabalho ele corria em paralelo aos próprios cursos, né? Fui passista, fazia palestra, ficava na entrada das salas como o recepcionista, né? O porteiro, vamos dizer assim, recebendo as pessoas. E eu devo dizer para você que era uma das posições que eu mais gosto de trabalhar, é receber as pessoas e também fazer com que elas saiam, né, felizes daquele tratamento, daquela passagem. É uma troca de energia muito boa, eu gosto muito. Com certeza é. Né? Com certeza é assim. E por incrível que pareça, não é uma função que as pessoas gostem de ficar. Porque eu sei, porque eu também trabalhei muito tempo como porteiro, né, como recepcionista ali, e e às vezes precisava de alguém em outra sala e você não encontrava quem pudesse ficar no seu lugar, porque as pessoas encaravam aquilo como se fosse uma atividade menor. Poxa, eu tô aqui há tantos anos, você acha que eu vou ficar na portaria? Eu tenho que ficar dentro de uma sala. Nossa, eu preciso ficar, eu tô aqui para dar passes. Nossa, e não para ficar aqui, para ficar receber as pessoas. Absolutamente. Eu acho que a coisa mais gostosa da vida, assim, não gostou, a coisa mais gostosa da vida, mas uma das satisfações, né, dos prazeres, é receber a pessoa, se despedir da pessoa,
entregar. Eu tinha a possibilidade, vamos dizer assim, de ver todos os que estavam entrando e todos os que estavam saindo. E me dirigia a cada um deles. E acompanhava a evolução, né, Glaucio? Exatamente. Porque as pessoas não entendem, não entendem isso. Como fazia bem, porque o que acontece? Na maioria dos casos, né, e foi uma das coisas que a gente trabalhou e trabalha hoje na federação, é que nos trabalhos sejam interativos. Você está fazendo a palestra enquanto ele espera o passe, mas você dá o direito dele perguntar, dele contrapor o que você está falando, para que ele não saia dali com dúvidas. Sim. Nós não estamos aqui para botar e impor nada para ninguém. E saem contribuições fantásticas ali. Então, essa interatividade é muito bom. E como eles ficam satisfeitos, como nós ficamos satisfeitos de você receber uma boa noite, de você receber, e aí, tudo bem? Boa semana para você. Nos vemos semana que vem. A pessoa muda com isso. Né? Ela se sente acolhida. Essa é a sensação que eu, pelo menos, percebo nas pessoas. Né? Não, porque é uma troca plena de energias, né? Sem dúvida. As pessoas muitas das vezes, quando que ela adentra, e muitas que chegam, elas chegam às vezes inseguras. Onde é que eu estou chegando? Eu nunca vi isso. E às vezes, olha, eu nem acredito nisso, mas como pediram para mim vir, eu venho. Eu vim, né? Sim. Eu vim. E quando que ela recebe, ela tem uma recepção calorosa, quando que ela recebe essa energia, né? Esse boa noite, como você colocou, esse boa noite, seja bem-vindo, ela se sente diferente, ou seja, para ela é como se ela já tivesse estado ali, né? E daí a importância, né, de você, daquele ponto, porque dali para dentro nós sabemos que tem toda uma equipe trabalhando, tudo funciona plenamente. Mas aquele ponto é o ponto inicial. É ali que a pessoa ela vai perceber se ela está entrando no lugar que ela precisa realmente ou se ela não deveria estar ali, né? E aquela que você colocou, a pessoa adentrar de uma maneira e quando ela sair, você vê na fisionomia dela que ela está saindo diferente, é muito prazeroso para a gente poder saber que nós também estamos no lugar certo. Nós também estamos fazendo a coisa correta. Existe uma coisa que, às vezes, principalmente quando a gente começa na doutrina, uma das coisas que nos chama atenção, que enche os olhos, será que eu sou médium? Será que eu vou receber uma carta? Será que eu vou escrever um livro? A mediunidade encanta a todos nós. Sim. Porque é um fenômeno que nos chama atenção. E foi através dele que os espíritos chamaram, né, para o processo de desenvolvimento do espiritismo no mundo. E aí o que a gente percebe é que as pessoas acham que quem é o astro, o ator principal do processo do espiritismo é o médium. E deixamos de perceber que médiums somos todos nós. E o que é mais positivo no movimento de trabalho espiritual é aquilo que você tira do coração para dar para as pessoas. Aquilo que é seu, esse é o seu trabalho. Então, se você põe o coração naquilo que você está fazendo, você está fazendo um grande papel. E nós temos que ter um cuidado muito grande, porque nós somos criaturas ainda em desenvolvimento, somos frágeis ainda nos nossos conceitos, na nossa necessidade de importância. Como você falou, a pessoa se coloca na posição, às vezes, de recepcionista ou de receber as pessoas como um trabalho secundário, e não é, absolutamente. E a gente tem muito cuidado de dizer assim, mas ele dá passe no centro, ele dá passe no centro, começa a falar com o chá, e o nosso ego ouve um cochicho desse, já começa a achar que é um dos deuses que desceu do Olimpo. É o supra-sumo. É o supra-sumo, o gás da Coca-Cola. Isso é um perigo muito grande. Sim. Nós ainda estamos naquela linha, né, do equilíbrio, que a gente pode cair para qualquer lado a qualquer tempo.
Nós temos que reforçar o tempo todo quem nós somos. E, de certa forma, admitir quem nós somos é uma das grandes dificuldades que todos nós temos. Mesmo as pessoas contando para nós, olha, você é assim, a gente não aceita. A gente leva aquilo lá para todo lugar que a gente vai leva. Se a pessoa te critica, principalmente uma pessoa que você já olha meio de viés para ela, né? Porque nós temos os nossos afetos. Sim. E nós temos os nossos desafetos. Quando o desafeto fala assim, posso falar o que eu acho de você? Você não quer saber o que ele acha de você, porque ele não vai falar bem, mas ele vai falar a verdade muitas das vezes. Sim. E a verdade é um negócio que, para nós, por vezes, é muito duro, muito difícil. Não é? Mas ela nos serve para prestar atenção e lembrar o nosso lugar. Todos nós que fazemos parte do movimento, estamos no processo de reciclagem de valores, de reformular e reforçar em nós os valores necessários para ocuparmos o papel de cristãos, de cidadão universal. Esse é o ponto, a gente não pode esquecer disso, de jeito nenhum. E aí eu imagino o seguinte, né? Você como palestrante, quantas palestras, você tem ideia de quantas palestras você ministra por mês, vamos falar? Não são muitas não. Mas pelo menos uma por semana, praticamente? Em média, assim, agora, no tempo da pandemia, né? A gente tá vamos dizer assim, está com um quórum mais baixo. Um quórum baixo, né? Uma gravação gravada. Mas aí você imagina, né, que você pegue... por isso que eu comento, muitas vezes a gente já comenta aqui no nosso Espiritismo em Ação, recebendo as pessoas, que a coisa mais fácil que tem é trabalhar dentro de um centro espírita, né? Onde que ali todos nós recebemos a nossa capa e o nosso crachazinho e aquilo nos transforma naquele ser que nós não somos perante o pessoal de fora. Sim. Né? E aí, como palestrante, ter que falar, né, essas coisas, falar sobre todos os ensinamentos do Cristo. Como é que é a sua cobrança? Você pratica tudo isso? Você consegue? Quisera, nossa, quisera eu. Você sabe que a responsabilidade é maior. Olha, muito maior. Uma das coisas um tesouro que eu ganhei na vida foi a oportunidade de estar algumas vezes perto do Chico, né? Conversar com ele, e ele passar algumas coisas para a gente assistir o que se passava em derredor dele. A gente faz aquelas coisas, nossa, esse é um santo, ele deve viver pisando nas nuvens. E quando eu cheguei a primeira vez, né, com aquelas 1000 expectativas, né, de que vai acontecer um espetáculo mágico, assim, eu acho um homem com as mesmas necessidades de todos os homens, mas enfrentando aquilo na educação cristã. E aí, numa dessas oportunidades, tinha um cidadão, aquele bolo, ficava na cozinha dele, tinha uma mesa de refeição, onde era a cozinha e a mesa de refeição, ele ficava ali e o pessoal ia entrando, ficavam cerca de umas 40 pessoas assim de redor, e tinha que se revezando, porque outros queriam entrar, falar com ele e tudo mais. E um cidadão falou assim: Chico, quando você desencarnar, você vai direto para o céu, falou para ele. Ele falou: eu? Por quê? Ele tinha um jeito muito interessante, mineiro acima de tudo. Falou: porque você não fala mal de ninguém, você não escreve mal de ninguém, você não diz mal de ninguém. Mas aí ele pegou e falou: mas eu penso mal. Aquilo vinha para nós como lavar a alma. Porque nós não somos donos ainda da nossa razão. Nós não conquistamos isso. Isso não está na farmácia. Você fala assim: você, por favor, me dá 2 caixas de razão que eu já vou tomar dose dupla para chegar em casa e ficar tudo bem. Isso não funciona assim. Isso é uma conquista. E essa conquista ela é atrapalhada por vezes pelas nossas paixões, pelos nossos pseudos valores. Sim. Aquele nosso senso sempre de julgar as coisas, né? Até que nós venhamos a criar o discernimento. Então eu acho que principalmente para mim, que falo muito sobre Jesus, cristianismo, espiritismo, vida, eu estou num regime de internato. Eu estou naquela
posição de que a boca mais próxima dos meus ouvidos é a minha, que fala aquilo para mim e para aqueles que queiram ouvir. Com certeza. Então, de jeito nenhum, eu ainda tenho que tirar muita coisa de dentro de mim. Eu tenho que lavar ainda a minha alma em muitas fontes para poder chegar num milésimo daquilo que seja a pretensão de ser uma pessoa boa. E como é que essas palestras, como você ministra palestra, você faz apresentação nas palestras em várias casas, normalmente como é que é? Você recebe, você é por intuição, eu vou falar sobre tal assunto, ou tem casos que as pessoas pedem para você... A intuição é dos outros, na maioria das vezes. É dos outros. Eu queria que você falasse sobre tal coisa. E aí você corre atrás. Tá bem, aí eu saio, tenho que estudar tem que correr sobre atrás. aquele assunto, né? Consultar as fontes, ou dizer assim, você pode falar sobre física quântica? Claro que não. Né? Ninguém vai pedir, pelo menos eu espero, nada de física quântica, né? Nada de cosmologia, de choque universal. Não estou preparado. Não estou preparado para esse tipo de coisa. Mas determinados assuntos dentro, né, do cristianismo, Sim. dentro da história do cristianismo, pouca coisa, né? É muito rico, né? Um processo muito rico que a gente aprende a cada dia. A historicidade, a condição, o valor, é um desdobramento fantástico, né? Mas eu prefiro que a pessoa e o centro diga assim, dá para você falar para nós sobre reencarnação? Sim. Perfeitamente, porque aí eu me obrigo a estudar cada vez mais, me aprofundar mais no assunto, né? Para poder discutir. E você vai focar mais o tema, no caso, né, do que está sendo solicitado, né? Sem dúvida, embora muitas das vezes você começa de um jeito e vai para outro, né? Sempre sai alguma surpresa no meio do caminho, que é gratificante. Não, com De certeza. repente você fala assim, por que eu estou enveredando por esse caminho aqui, né? É ótimo. Isso É porque enriquecedor. as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Pois é, né? Como diriam os nossos mentores espirituais, né? Que, olha, você não sabe o quanto os espíritos influenciam as atitudes de vocês, os homens. Nós somos mais conduzidos do que nós imaginamos. Com certeza. E que assim continue sendo. Pelo menos eles sabem mais que nós. No que está certo, pode acreditar que a grande parte do mérito é deles, né? No errado é por nossa conta. Com certeza. Então, muito bom. Então, vamos encerrando o segundo bloco e dentro de instantes voltamos com Glaucio Cordeiro para o nosso encerramento do Espiritismo. Até já. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Muito bem, retornando com o nosso Espiritismo em Ação, para o nosso terceiro bloco e bloco de fechamento. Lembrando que estamos recebendo Glaucio Cordeiro, que vem aqui nos presentear com todos os seus ensinamentos, com a sua vivência dentro do Espiritismo. Nós temos assunto aqui, talvez, para muito tempo ainda, né, Glaucio? Sem Falar dúvida. sobre a doutrina é uma coisa que não dá para você dimensionar tempo, né? Experiências, né? Dentro de tantos anos, quantas histórias o Glaucio não tem para contar? Eu acho que uma das coisas que a gente perde grande parte da história, a historicidade do movimento de desenvolvimento do racional humano, do desenvolvimento da alma, do espírito. Talvez nós julguemos as coisas muito soltas. Se você não visitar o passado, onde já está registrado um pedaço da nossa evolução, da nossa história, você vai perder grande parte da conexão, do esforço que existe do plano maior do nosso desenvolvimento. Quando você tem a liberdade, né, e talvez aquela parte do iluminismo que veio na Europa, veio para romper os grilhões do tempo que a gente ficou preso de não poder ler uma bula de remédio, se pode se dizer assim, não tinha bula de remédio naquele tempo, nem remédio tinha direito, né?
Mas a gente não podia ler qualquer coisa que não tivesse dentro do imprimato est, né, por nós mesmos. Sim. E aí sempre entra, às vezes nós queremos atribuir, a igreja tal errou dessa forma, o movimento tal errou dessa forma. Nós estávamos presentes em todas as situações. A responsabilidade é da coletividade humana. Sim. Nós, sempre nós. E aí, com esse movimento de olhar para o racional, de pensar um pouco mais, de ter a liberdade de consultar os livros, visitar a história, que a gente vai ver que existe um movimento milenar de alavancagem da inteligência, do espírito, né, do desenvolvimento, do progresso das coisas, das tecnologias em todo o mundo. E o espiritismo é aquele complemento da razão para você sair do mito, da mística, para a realidade do espírito, para a realidade da vida, né? Não tem dúvida, né? Isso, se a gente for traçar um comparativo, né? Nós estamos falando aí de uma questão da era que nós vivemos, né? E se nós formos, de uma maneira mais sintética, nós formos comparar isso com a nossa vida, quanto que nós não mudamos em 10 anos, quanto que eu não mudei, eu estou há 30 anos no Espiritismo, quanto que eu não mudei da forma que eu pensava para aquilo que eu penso hoje, como eu encarava as coisas para aquilo que eu encaro hoje, como eu agia. Às vezes eu continuo agindo algumas coisas erradas ainda. Então não mudou muito também, não. Às vezes você está muito bem no passado, né? Teu diagnóstico está ótimo. Né? Mas aí que está, né? É ter a consciência de que nós ainda temos muito para galgar. Nós temos muito para nos melhorar e temos muito para participar, né? Então, mas participar não no intuito de estar presente, mas de estar ativo, né? Então, a doutrina nos pede sempre que não adianta simplesmente conhecer as leis do Cristo se você não as praticar. Sim, eu acho que nós temos uma quantidade de informações, né, de informação muito grande. Nós estamos muito bem municiados no que diz respeito à informação. Aspectos, esclarecimentos e tudo mais. Na teoria, nós estamos plenamente satisfeitos. Agora, na prática, é que vem o nosso tropeço. O que é muito natural também. Sim, faz parte. O que a gente, às vezes, tem que perceber é o seguinte. Essa parte do nosso orgulho de achar que a gente vai pegar, ler o livro dos Espíritos, vai ler as 5 obras do Kardec, que são iniciais e importantíssimas para o nosso embasamento, e nós já vamos sair batendo asas, isso é uma pretensão nossa, do nosso orgulho, da nossa vaidade. E muitos dos que começam, muitas das vezes, a trabalhar dentro do Espiritismo e que dão aquele tropeço por um erro qualquer, por uma paixão conduzida que todos nós temos, querem desistir. Não. Existe um exercício que é o do ateísmo, né? Que você se diz ateu, você não acredita em Deus, não acredita em nada, porque isso te livra da responsabilidade também. Não acontece assim. Você pode até não acreditar, amigo, mas você vai ter o mesmo problema de explicar para você mesmo lá na frente o que você está fazendo da sua vida. Isso chama-se responsabilidade. A religião não veio para nos trazer a isenção, que é a história da isenção. Nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós é isento das coisas da vida. Todos os aspectos que nós julgamos como negativos na vida são, de certa forma, desafios para cada um de nós, para sabermos como é que nós temos que proceder. O que eu tenho que fazer diante de um determinado quadro aflitivo? Esse é o ponto. O quanto eu estou preparado. A amplitude do trabalho é muito maior do que o nosso imediatismo. Existe uma sutileza dentro do Pai Nosso, né, que fala: não nos deixeis cair em tentação. Né? E a Anete, na palestra dela, falou assim: o que é tentação? E a tentação é aquele negócio da recompensa imediata.
Você não espera lá na frente, espera que você vai ter sua recompensa na frente. Eu quero receber isso agora. Nós somos imediatistas nesse ponto, né? Ela não vai vir agora. Pode até vir uma coisa de satisfação, mas daqui a 5 minutos você já esqueceu o que você ganhou. Então tem que ser um negócio mais permanente, né? Ligado à imortalidade. Então, vou passar imediato das coisas. Quantos são os nossos chamados pecados por 5 minutos? As nossas satisfações por 10, 20, 30 minutos? Ou até anos, que sabe. Mas essas são as confusões que ainda misturam na nossa cabeça. É aquela história de nem tudo que é bom faz bem, né? Pois é, né? Pois é. Poxa, é bom, sim, mas será que isso aí vai te fazer bem? Será que esse bom de hoje, será que isso vai te remeter a algo bom e te fazer bem no amanhã? Ou talvez vai te... O que é o bem, o que é o mal, né? O que é o bom, o que é o ruim. Exato. Essa é uma coisa que a gente tem que ainda amadurecer muito, né? E você repete as coisas que são boas, que te trazem satisfação, né? E a gente vive nessa retórica. E abrir mão disso tudo que a gente julga que é bom é muito complicado ainda para nós, pela nossa imaturidade. Sim. Então, olha, uma das coisas, no céu não tem churrasco. A gente não come os nossos irmãos no céu. Eles são nossos irmãos em desenvolvimento, não é assim? No céu não pode ter paixão. E não existe coisa melhor do que você se apaixonar. Não é verdade? No colégio, na faculdade, na efervescência do nosso desenvolvimento cognitivo, encontrar aquilo que nós chamamos da nossa cara metade, da nossa alma gêmea. Todas as almas são gêmeas. E a gente não pode ficar com ninguém, porque quem ama lá não prende e liberta. Olha a inversão de valores que nós temos que fazer em nós. E isso é trabalho para muitas encarnações. Sim. Não podemos ter a pretensão, entrou no Espiritismo, vira santo amanhã. Descanse, mas não relaxe. Isso é um trabalho que nós temos que fazer. E não adianta também negar, né? Já que não é assim, não vou, amanhã você vai voltar. Vai voltar. Então, até você um dia aprender. Exatamente, assim. Não tem como. Não é um castigo, veja bem. Não. Não existe. Esse negócio de castigo é algo que a gente tem que pôr na mesa, trabalhar, discutir, porque Deus, acima de tudo, quer o nosso bem. E na equação dele não existe esse negócio de maltratar ninguém. Sim. Agora, a gente tem que, lógico, nós estamos vivendo já numa época difícil, uma época, né, sem igual. E por tudo aquilo que por toda essa bagagem de conhecimento e por toda a literatura e por tantas palestras feitas, e é lógico que você busca o que diz, né, o que dizem os livros, o que dizem os ensinamentos, qual que é a sua visão? O que você traz desse período que nós estamos passando e que já passou, né? Queremos acreditar que o pior já está para trás. E o que nós podemos esperar daquilo que vem para frente quando a gente pensa no nosso dia a dia, na nossa concepção de vida? O que você acha que muda ou que mudou? O que a gente pode esperar daqui para frente? O que muda daquilo que era para aquilo que hoje é e ainda será? Talvez um futuro próximo. Então, isso acho que vale uma reunião de algumas horas, da Grécia, mas de uma maneira bem assim, bem simplória, claro. Assim, uma coisa bem... Eu acho que todos nós temos o desenvolvimento das nossas visões das coisas, né? E o que eu julgo desse tempo é um tempo de reflexão, acima de tudo, né, do que nós estamos passando, e de uma verificação do que nós estamos nos alimentando. Nesse período em que nós ficamos mais segregados uns dos outros, mais separados, teoricamente, porque nós temos as nossas famílias. Sim. E nós ficamos mais próximos, muitas das vezes, das nossas famílias. O nosso núcleo inicial e principal de trabalho. Ponto.
Nosso compromisso maior são com aqueles que nós temos perto de casa, dentro de casa, que às vezes ficam isolados em seus quartos. E aí estão nos dando a oportunidade de refinar o nosso entrelaçamento, o nosso desenvolvimento familiar. É uma das coisas que a gente não pode negar. Mas eu não me dou bem, então... Mais um motivo da gente refletir. O que eu estou fazendo de errado? O que eu não estou admitindo? Existe um processo, que sempre você vai ler dentro do compêndio espírita, de que a dor é uma bênção. Esse cara é maluco. Ele é farmacêutico. Porque ele fala assim, dói, vai lá, compra uma caixa ali de qualquer remédio para poder tirar minha dor e tal. Ele deve estar vendendo. A dor é sinal de que alguma coisa está errada. Se está doendo na alma da gente, a nossa posição diante daquilo precisa mudar. É difícil? Sem dúvida nenhuma. Principalmente se nós esbarramos naquelas colunas fixas do nosso orgulho. E aí, nesse ponto, amigo, eu te recomendo ouvir Raul Seixas, que ele fala assim, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Porque não pensemos nós, que o bem se circunscreve somente a um livro. Ele se espalha em todos os veículos de distribuição. São mensagens subliminares que vêm para todos nós prestarmos atenção. Com que nós estamos nos alimentando nesse período? Você tem pesquisado que tipo de literatura, de documentário, de livro? Atualizou seus conhecimentos? Escutou? Tem tanta palestra legal no YouTube, na internet, documentários históricos fantásticos, discussões sobre o cristianismo, sobre as religiões, sobre a ciência, o desenvolvimento da ciência, as perspectivas que estão no mercado da tecnologia, que vão nos trazer facilidades para o nosso mundo, para a nossa vida. Existe uma historinha que conta que, numa determinada idade, os índios, os curumins, iam para o pajé ensinar. O pajé é o foco da sabedoria da tribo. E ele vai ensinar. E ele fala assim, o coração do homem é um terreno em que 2 lobos brigam para tomar conta. Tomar conta daquele território. Um é o lobo bom, o outro é o lobo mau. Aí o índizinho pergunta para ele, e qual vence a batalha, pajé? Aquele que você alimenta. Então, que lado que nós estamos alimentando, irmãos? Então, acho que é um momento de revisão. Você tem a teoria, nós temos toda a teoria, estamos em casa com essa nossa teoria, agora é a hora da prática. A hora da prática na nossa casa, a hora da prática social. Na hora que você sai para o supermercado, você põe a máscara, você preserva a vida do seu semelhante, você não se expõe, você distribui para aqueles que estão passando necessidade, um pouco de agasalho, um pouco de pão, um pouco de alimento, um pouco de esperança. Porque não estamos limitados a fazer isso. Então nós temos que chegar à conclusão que isso nunca deverá passar, Porque se passar e a gente voltarmos para a situação de que aquilo que você comentou, nós não usamos mais máscara, não olho mais para o meu semelhante, então nós não aprendemos nada. Uhum. Então, na realidade, nós temos que torcer, lógico, para que esta sintonia que se criou, ou este enlace, que muitas vezes pastamos até para poder aceitar, e que não tivemos jeito, fomos obrigados a aceitar. Ou você aceita ou você aceita. Ou você usa máscara ou você não vai sair de casa. Ou você convive com o seu ente ali, ou então ele que tem, é só ele, ou é ele ou é ele. Mesmo assim na imposição da doença e da morte, sim, vamos dizer assim, há muitos que falam, não vou usar e não vou fazer. É uma escolha. É escolha. É uma escolha, mas que sejamos, pelo menos, e aí é para aquelas pessoas que se acham pessoas esclarecidas, pessoas, Não, eu sou um cristão, eu sou uma pessoa do bem, então se você é uma pessoa, se você
se auto-intitula, que o seja praticando o bem. E não se cadastrando como sendo um amigo bem. usa uma frase muito interessante, que é mais ou menos assim, ó: para algumas pessoas, você é um herói. Então se comporte como um herói. Essa é uma frase muito interessante. Porque para o seu filho, para o seu vizinho, muitas das vezes, para aqueles que vão no centro junto com você, você é um herói. Então nós temos que nos comportar como herói. É difícil? Sem dúvida nenhuma. A capa de vez em quando está rota, a gente não consegue nem dar um passo que diria voar, mas busquemos nos enquadrar, né? Sempre prestar atenção da reflexão. O que eu fiz de bom hoje? Santo Agostinho, recomendação número 1, a reflexão do travesseiro. Deixa eu ver como é que foi meu dia. É uma das fases luminares desse santo amigo da gente. Com certeza. É um bate-papo muito gostoso, né? E a gente fica aqui não querendo parar, porque a gente vai, uma coisa vem puxando a outra, e vem puxando a outra, mas é muito bom nós falarmos do nosso dia a dia e, dentro desse nosso dia a dia, entender que tudo se rege pelas leis da natureza e por aquilo que o Cristo nos mostra. Quer ser feliz? Seja feliz, mas ninguém é feliz sozinho. Para que você possa ser feliz, o mundo tem que estar feliz. Então ninguém consegue falar, não, eu sou feliz. Como é que você consegue ser feliz quando a não ser que você não olhe para o lado ou que você feche os olhos, porque quando você abre os olhos e olha para o lado, você vê que o mundo não está feliz. Então ninguém é feliz sozinho. Então acho que talvez essa reflexão que a gente talvez tenha que fazer daqui para frente, você quer um mundo melhor? Faça com que ele se torne melhor, né? Eu assisti uma entrevista de um neurocientista que trabalha com a parte de desenvolvimento tecnológico, inteligência artificial. E qual que é o trabalho dele? É tentar transformar numa equação binária, 0, 1, que é assim que trabalha a parte de informática, né? Da tomada de decisão do ser humano para desenvolvimento da inteligência artificial. Por que você fez isso? Por que isso, assim, assim? E aí tem uma coisa interessante que é você matematizar o comportamento humano. Fazer uma equação. E na equação da felicidade, não pode ter o sofrimento do semelhante no meio. Eu estou feliz se ele sofrer. Eu estou feliz se ele não ter. Eu estou feliz se ele se der mal. A equação da felicidade não pode ter esse tipo de componente. Porque não seria felicidade, seria maldade. E nós não estamos aqui para ser mal. Não justificaria, né? Não. Muito bom. Foi muito bom te receber, Glaucio. É um bate-papo assim gostoso. Tomara que a gente possa ter outras vezes aqui e contigo aí nas palestras, porque é muito, muito bacana, né? A gente poder falar daquilo que é bom, visto que quando tantas ainda falam daquilo que não é bom. Então, falar do que é bom sempre é interessante. Sempre é bom. Sempre é bom. E é muito bom receber pessoas assim como você, que vem para nos trazer uma palavra gostosa, uma palavra do bem, né? Um ensinamento, a gente poder mostrar para as pessoas que tem jeito sim, mas não é fácil. Sempre tem. Nós estamos num movimento maravilhoso de desenvolvimento. Mas não é que fácil. A gente não pode perder de vista nunca. Com certeza. Né? Um grande abraço, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço a Deus, a Jesus, a todos os nossos mentores, por essa oportunidade. Né? E eu acho que tem um propósito de eu estar aqui para dizer assim, que você também pode estar aqui. Que qualquer um de nós, porque eu sou qualquer um de nós, de estar aqui. Esse é o grau da nossa importância.
Com certeza. Todos nós somos importantes. Muito bom. Muita paz a todos. E assim, queridos amigos, nós vamos encerrando o nosso Espiritismo em Ação, agradecendo a todos que nos acompanharam até esse momento, esperando contar com vocês no nosso próximo programa. Uma semana iluminada para todos, uma ótima noite, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Rádiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem.